Fala galera, depois de muito tempo eu resolvi gravar hoje e eu queria falar sobre a marca de Caim. É uma discussão que inclusive já vi na internet. Eu vi uma vez o rapaz ele pregando e segundo ele achava que essa marca de Caim seria a cor negra. Inclusive depois da maldição de Caim, Caim ele vai morar para o lado da África e essa pessoa ela estava afirmando categoricamente que era a cor negra o sinal que Deus tinha colocado em Caim. E eu queria falar um pouco sobre isso. Mas para primeiro eu preciso falar o que está no livro de Marcos 4 e depois eu explico melhor essa situação. No livro de Marcos 4, Jesus ele está falando sobre a parábola da semeadura. E ele começa a explicar a parábola, falar da parábola, só que é o seguinte, ele não explica, e um dos discípulos chega e pergunta para ele: Senhor, por que é que o Senhor fala em parábola? E Jesus explica para ele: para que vendo veja e não perceba, ouvindo ouça e não entenda, mas para vocês é dado a conhecer o mistério de Deus. Vamos entender. Jesus está explicando, para que vendo veja e não perceba, ouvindo ouça e não entenda, mas para vocês é dado a conhecer o mistério de Deus. Às vezes eu me torno repetitivo, mas às vezes a repetição é a alma da retórica e eu preciso repetir para que você entenda certas coisas. Uma das coisas que eu mais repito aqui é acerca da história entre Jesus conversando com Nicodemos. E quando Jesus está conversando com Nicodemos, Jesus disse para Nicodemos: necessário é nascer de novo. Por quê? Porque existe dois mundos, dois planos. O plano espiritual e o plano físico, que não é a mesma coisa. E o que Jesus está dizendo? Que é necessário nascer da água e do Espírito. E que esse é o novo nascimento. Ele está falando que é necessário nascer de novo. Ou seja, primeiro eu vou nascer na carne e depois eu vou nascer no Espírito. Só que quando eu nasci no Espírito, aqui na terra eu já existia antes. Ou seja, eu sou um Espírito que habito no corpo e que tem uma alma. A Bíblia ensina que Deus ele é Pai dos Espíritos. Deus é Pai do Espírito. O que é que acontece? Deus ele não se relaciona comigo na carne, mas no Espírito. Então eu vou voltar a explicar o que Jesus está falando com Nicodemos. Nicodemos, o que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. Deus não se relaciona com a carne, mas com o Espírito. Entende isso? Então se ele não se relaciona com o Espírito, aí Jesus segue mais. Como você pode se dizer mestre em Israel e não sabe disso? Por quê? Porque você jamais vai poder ensinar algo espiritual se você não entende que é uma divisão, que é uma separação tremenda. E o que acontece? Que as pessoas até hoje fazem confusão, carne com espírito. Já no texto que eu acabei de ler, mais cedo, quando Jesus ele começa, aliás eu não li, vou ler mais tarde. Quando Jesus fala acerca do para que vendo, veja e não perceba. Para que ouvindo ouça e não entenda. O ver no mundo espiritual não é a mesma coisa de ver no mundo físico. No mundo físico eu vejo com meus olhos. No mundo espiritual o ver é o perceber, a percepção. Já no mundo espiritual o ouvir é você entender. Isso é ouvir. Se você não percebe, você é cego, espiritualmente falando. E se você não entende, na visão de Deus você é surdo, não pode ouvir. Há uma diferença tremenda. No livro de Isaías 55, eu repito direto, Deus falando: porque o meu pensamento não são o vosso pensamento, nem o meu caminho são o vosso caminho. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos e meu caminho mais elevado do que o de vocês. É por isso que Jesus vai dizer: eu sou o caminho. Que caminho? O caminho que Deus escolheu para te fazer levar até Deus. Ou seja, através do ensino de Jesus, você consegue entender a mente de Deus, que não é igual do homem. Perfeito? Pronto. A história que está no livro de Gênesis 4, eu vou ler para vocês entenderem que é a história de Caim e Abel. Aí você vai entender um pouco da história e eu explico melhor isso aqui. Adão teve relação com Eva, sua mulher, e ela engravidou, e deu a Caim, e deu luz a um filho. Disse ela, Caim: com auxílio, Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar luz, desta vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelha e Caim agricultor.
Passando-se o tempo, Caim trouxe dos frutos da terra, perceba, fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe parte das gorduras da primícia do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a Abel a sua oferta, mas não aceitou a Caim a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e seu rosto se transformou. E disse o Senhor a Caim: por que está furioso? Porque se transformou o seu rosto. Se fizer o bem, não será aceito. Perceba, se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta dele. Basta conquistar. Você deve dominar. Disse, porém, a Caim ao seu irmão. Depois eu leio o restante. Deixa eu explicar o que aconteceu. Na questão de Caim e Abel, existem duas ofertas e as pessoas falam sobre essa oferta. E é necessário também primeiro identificar qual é o tipo de oferta que foi dada aqui. E as pessoas podem pensar que foi quando ele fala sobre as primícias da terra. Então as pessoas podem pensar que ele estava, na verdade, fala de pessoas. Todo o texto está falando de pessoas. O Caim, ele é alguém que vai pegar e ele vai matar o seu irmão, que nesse caso seria Abel. Só que a história de Caim e Abel, você tem que reparar que, na verdade, toda essa história é um tremendo sombra que está falando de Jesus. Vamos contar a história só para você entender? Pronto. Jesus, ele era um pastor de ovelha que foi morto pelo seu irmão, nesse caso, descendente de Israel, que tinha inveja dele, e a oferta de Jesus era aceita. O que eles fazem? Ele pega e vai matar Jesus. E depois que Jesus é morto, vai enviar agora no lugar de Jesus o Espírito Santo, que no livro de Apocalipse, no livro chamado Besorá, é chamado de 7 Espíritos da Igreja. A história de Abel, que era um pastor que foi morto pelo seu irmão, que tinha inveja de sua oferta, e que depois que Abel é morto, no lugar de Abel, vem agora 7. E que a partir de 7 as pessoas passaram a clamar o nome de Deus. Por quê? Porque o 7 aqui representa o Espírito Santo lá. O Espírito é quem me introduz na presença do Senhor. Eu preciso ter essa ligação espiritual. Como eu falei mais cedo, para que você entendesse, Deus não tem ligação na carne. A ligação é espiritual. No livro de Mateus 25, capítulo 31, em diante, eu vou ler. É um texto longo, eu não gosto de ler por conta eu me prendo muito ao tempo. Mas eu vou ler aqui. Mas 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, e ele se assentará em seu trono da glória celestial. Mas todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará uma da outra, como o pastor separa as ovelhas do bode. Ele colocará as ovelhas à sua direita, lado direito das ovelhas. E colocará os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venha bendito do meu Pai, receba como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupa e vocês me vestiram, estive preso e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então justo responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitando de roupa e te vestimos? Quando vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá: digo a verdade, que fizeste algum desses meus menores irmãos a mim fizeram. Dá para perceber a diferença? Lá Caim, ele vai promover o mal contra o seu irmão. E aqui as pessoas que estão do lado direito de Jesus, que representam os seguidores de Jesus, todos eles fizeram algum bem para uma pessoa, ou seja, aquilo que apresenta para o meu irmão. Essa é a oferta que ele quer. No livro de João 4, 1 João 4, capítulo 20. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma,
eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão é mentiroso, pois quem ama seu irmão a quem vê, não pode amar Deus a quem não vê. Ou seja, eu sempre vou me manifestar, eu sempre vou encontrar Deus no meu próximo. Não tem como eu encontrar Deus sem que seja na vida de uma outra pessoa. Toda vez que eu trair uma pessoa, eu estou traindo a Deus. Toda vez que eu promover ao bem uma pessoa, eu estou promovendo para Deus. Não tem como você fazer isso a uma pessoa sem que esteja fazendo para Deus. Porque Deus é Espírito. E a única forma de nos conectar com Deus é através da vida do próximo. Quando Caim matou ao teu irmão, ele estava matando Deus. É a mesma coisa. E quando de repente você faz um bem para o seu irmão, você também está fazendo bem para Deus. Essa é a regra. Não tem para onde correr. Então, qual que era o sinal que foi colocado em Caim? Já te digo já. Na verdade, a passagem é o seguinte: é Jesus Cristo. Ele fala: saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem um aos outros. Se as pessoas identificarem que vocês amam um ao outro, eles vão saber que vocês é o meu discípulo, ou seja, percepção. Então a percepção é a forma de você ver no mundo espiritual. Então a marca que foi colocada lá não é uma marca física, ela é uma marca espiritual. Então a marca que é colocada em Caim, aliás, quando Caim ele é expulso de lá, o que acontece? Vai acontecer a mesma coisa que eu vou acabar de ler aqui no livro de Mateus 35, 21, que eu não terminei de ler, justamente para te explicar o que aconteceu com Caim lá e o que aconteceu aqui. Aqui, já no 41, daquilo que eu estava lendo. Então dirá os que estiverem à sua esquerda, primeiro eu li a direita ele diz entra para o reino. Agora perceba o que vai acontecer o que tiver à esquerda, que nesse caso foram as pessoas que não fizeram bem para o próximo. Então ele dirá que estiver à sua esquerda: maldito, aparta de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupa e vocês não me vestiram. Estive enfermo, preso e vocês não me visitaram. Estes também responderam: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, estrangeiro, ou necessitado de roupa, ou enfermo, preso, e não te ajudamos? E ele responderá: digo a verdade. O que vocês deixaram de fazer algum destes meus pequeninos, a mim deixaste de fazer. E eles irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Perceba que aqui ele está mandando essas pessoas se afastar, se afasta. Como foi lá no livro de Gênesis, quando conta a história de que Caim ele foi expulso da presença. É a mesma coisa. Está sendo expulso porque ele não ofereceu uma oferta que fosse agradável a Deus. E a Bíblia ela diz mais, que a oferta que agrada a Deus é aquela oferta que você vai e faz para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro. Quando você faz algo de bom para os necessitados, essa é a oferta. Pronto. E no livro de Gálatas, só para acabar, a gente vai ler. E aí você vai entender qual que era a marca que estava lá em Caim. No capítulo 19. Ora, a obra da carne são manifesta: imoralidade sexual, libertinagem, impureza, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgia, coisas semelhantes. Eu advirto que já adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino do céu. Nesse caso, a marca, como eu disse, ela não é física, era o fruto da carne. Então o fruto da carne é colocado e ele não é visível, ele é perceptível. Você só vai entender ou conhecer alguém que tem o fruto da carne quando você conviver, estiver trabalhando com ele, sei lá, através de suas atitudes, você vai perceber se essa pessoa ela tem os frutos do Espírito ou fruto da carne. Então esses frutos, e o próprio Jesus diz que pelos frutos conhecereis as árvores. Ou seja, Deus colocou em Caim algo que fosse identificado
mas não era visível aos olhos nus, ou seja, só pode ser visível quem tem discernimento de espírito. Valeu? Forte abraço, fica com Deus.